Bom dia, feliz sábado, que bom poder contar com a sua presença aqui conosco, mesmo que de maneira online, você que nos acompanha, nós estamos felizes de saber que você está sempre, a cada sábado, nos acompanhando. Hoje, sábado, dia 11 de março de 2023, aqui estamos para estudarmos juntos, mais uma vez, a Palavra de Deus. Estamos começando também, nesse dia, uma série de evangelística aqui na igreja, que durará durante toda essa nova semana que temos pela frente também. Então, você está convidado, se você é aqui da cidade, a vir aqui em alguma dessas noites dessa próxima semana, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, especificamente, continuando o estudo do trimestre, que estamos falando dessa temporada aí com o tema Administradores Fiéis à Espera do Mestre, nós tivemos a nossa lição com o título Retribuindo. Retribuindo o quê? Do que nós vamos falar hoje? Para a gente estudar esse assunto, eu tenho dois amigos hoje, novamente aqui, que vamos juntos compartilhar esse aprendizado. À minha direita aqui eu tenho o Marcos Garcia, que já é conhecido de vocês. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom poder, nesse sábado pela manhã, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Bom sábado a cada um que nos acompanha. Louvado seja Deus pela tua retribuição nesse momento, já de separar um tempo para louvar a Deus com a tua presença no estudo da Palavra de Deus. Que Deus esteja contigo neste dia. Também, para juntos estudarmos aqui, à minha esquerda eu tenho o Walter Garcia, que é irmão do Marcos Garcia. Eu estou aqui entre dois irmãos, né? Walter, bem-vindo conosco mais uma vez. Obrigado, um feliz sábado para vocês, um feliz sábado a todos aí que estão aí acompanhando com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade muito boa para que o Espírito Santo possa nos ensinar mais coisas, para que possa nos auxiliar no decorrer de nossa vida. O assunto aqui é uma questão que a gente não tem nada com isso ainda, né? Não pensar nada, porque somos três jovens aqui, bem jovens, nós não temos nenhuma preocupação com essa questão aqui da velhice, né? De pensar já nas retas final da nossa vida, né? Então, mas a gente sabe e conhece que a gente precisa sempre transmitir esse conhecimento que é até bíblico, né? Que a gente tem que pensar, fazer planejamento, testamentos, né? Mas vamos lá, retribuindo. Retribuindo o quê? Do que a lição está falando aqui, já para, assim, antes de entrarmos até no verso, retribuindo. Retribuindo, eu não sei, quando eu olhei aqui, você que está nos acompanhando, retribuindo, eu pensei, do que vai falar essa lição? E aí depois, conforme a gente vai lendo, a gente percebe do que se trata. Mas vamos lá. Retribuindo. Quem vai falar primeiro aqui? Pode ser. Walter, vamos lá. Eu também, como o Rogério disse aqui, eu até comentei com ele antes de a gente entrar aqui na gravação, que a gente começa a lição sem entender o que ela vai falar, né? E a partir do momento que a gente vai estudando a cada dia, a gente vai, através do Espírito Santo e da Bíblia ali, a gente vai aprendendo um pouco mais. Retribuindo, e para mim ficou assim, retribuindo aquilo que a gente recebeu, né? As bênçãos que Deus derramou sobre nós, os dons que Ele nos deu, e a gente tem que retribuir isso. Ao passar da nossa vida, a gente tem que, aquilo que a gente ganhou, a gente tem que aprender a repartir, a distribuir e de maneira sábia usar. Então, a gente vai retribuir de acordo com aquilo que a gente recebe. E essa é a justiça de Deus, né? E a misericórdia dele. A misericórdia de Deus é que você tem liberdade para fazer o que quiser na sua vida. Mas a justiça é que aquilo que você fizer será retribuído a você também. Então a gente tem que pensar bem o que a gente faz para saber o que a gente vai colher em nossa vida. O bom da lição é isso, que cada um estuda, e a palavra de Deus é tão ampla e maravilhosa que cada um consegue tirar uma nuance da palavra de Deus. É um ponto de vista, um entendimento, né? Por isso que nós vamos passar a eternidade no céu aprendendo e ainda continuaremos aprendendo.
Então, a gente vê que retribuindo até, para quem gosta de estudar um pouco de português, sabe que toda a palavra terminada em NDO é gerúndio. Gerúndio é movimento, é constância. Então, você retribui, você pode retribuir, alguém te fez alguma coisa, eu vou retribuir esse benefício através de um ato de caridade, de um elogio. Agora aqui não, a lição vem retribuindo, uma constância, um ato permanente. Aquilo que Deus fez por você, você continua, você retribui hoje e pode fazer algo que continua retribuindo, mesmo depois de sua morte, ainda vai fazer efeitos duradouros, talvez por toda a sua vida, por toda a vida até Cristo voltar. Bem colocado, porque não é uma coisa específica no passado ou no futuro. Ou até no presente, né? Mas é uma coisa contínua. É um efeito contínuo daquilo, né? É nesse sentido, né, Marcos? O verso para memorizar, ele veio falando assim. Se você está com a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Quando a gente vai pegando uma certa idade, já começa a pensar aí na velhice, né? A lição até trata desse assunto. Vai começando a pensar aí como vai ser os últimos tempos, os últimos anos da sua vida. E se você não tem essa segurança em Deus, vem algumas preocupações. E até a lição aqui própria, na própria introdução, vem falando que isso é coisa do inimigo. Né? Aqui, lá do texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 376, diz assim: todos esses temores são originados por Satanás. Por quê? Para ficar ansioso, inseguro. Porque a gente pensa assim, no natural. Vai pegando uma certa idade e já começa a pensar assim: será que eu vou chegar nos últimos anos da minha vida com consciência, não vou ter nenhuma doença que eu vou ficar dependendo dos outros? Outra coisa também, morrer cedo demais. Né? A lição traz também uma enfermidade grave, de repente vai consumir tudo aquilo que você, com o tempo, guardou, assim. Então, são preocupações que o ser humano vem trazendo e que o texto aqui que nós acabamos de ler fala de feliz os mortos. Como a gente traz essa aplicação aqui para a gente? Como assim? Depois que eu morrer, eu vou ser feliz? É isso? O verso áureo aqui, eu achei... Esse verso áureo eu sempre gostei muito dele, né? Bem-aventurados, felizes, né? Como o Rogério diz, os que morrem no Senhor. Mas como é que você faz para morrer no Senhor? Você vive no Senhor, né? Porque você não morre no Senhor se você não viver no Senhor, né? Então é muito bom você morrer no Senhor, mas para você morrer no Senhor, viva no Senhor. E sabe, existia um pastor que ele respondia perguntas que eram feitas para ele, muito sábias, né? Pastor Luiz Waldvogen, não sei se alguém chegou a conhecer aqui, mas ele é um pouquinho antigo, mas um homem sábio. Um homem sábio. E uma vez uma mãe, ela disse assim: olha, meu filho tem 2 anos de idade, e quando eu devo começar a educar o meu filho? Ele disse assim: com uns 4 anos. Quando ele tiver 4 anos? Não. Quando você tinha 4 anos, era para começar a educar o seu filho. E assim, a gente tem que se preparar para a morte a partir do momento que a gente nasce. Então, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Mas para morrer no Senhor tem que ter uma vida sempre, quanto mais cedo a gente começar a dedicar a nossa vida a Deus, a conhecer a vontade de Deus, a saber o que Deus espera de nós, muito mais certo será que a nossa morte vai ser o quê? Bem-aventurada, vai ser feliz. Então que a gente possa aí, a gente vai ver isso no decorrer da lição, né, que eu aprendi bastante, achei que não ia aprender muita coisa nessa lição, mas aprendi muita coisa. Você vai aprender muita coisa, que tudo que a gente faz em nossa vida, aí vem também a retribuição. Vai ter um reflexo lá na nossa morte. O reflexo vai ser na morte. Então, que a nossa vida seja dedicada a Deus, para que a gente tenha uma morte bem-aventurada, que a gente possa sentir essa alegria, né, como o Rogério disse, depois que eu morrer, amém. Né? Amém, a gente vai sentir essa alegria.
comentando agora, eu até vou fazer um comentáriozinho. Como o Rogério falou que são pessoas novas, esse comentário do tio Luiz que o meu irmão falou aí, isso é 1985, 1986, quase 40 anos atrás. São tudo gente nova que está aqui, viu? Então, para você que está acompanhando aí, está lembrando do tio Luiz, eu sei, parabéns. Está feliz e contente na vida que tem vivido até aqui. Que Deus continue te abençoando. Agora, quanto ao verso áureo, essa é a segunda das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Bom, para um hebreu, 7 é perfeição espiritual. Se você tem a alegria do Macariós, da bem-aventurança, do felizes, bem-aventurados, bons ventos futuros, da grande esperança, da alegria no futuro, louvado seja Deus na sua vida. Se você anda muito preocupado, é porque você já está sem esperança e, infelizmente, você não está vivendo essa perfeição espiritual de Apocalipse, que é viver na paz, na confiança de que tudo vai dar certo. Aí a gente poderia ligar esse verso aqui com o Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez eu acho que esse verso, se tivesse ligado junto aí, ia fazer, pode confiar, confia, viva em paz. E quanto ao Walter falou do comentário de a gente aprender um pouco na lição, sabe, existem algumas lições que a gente tem um preconceito, essa seria a palavra. Preconceito quanto a alguns assuntos. Essa lição desse trimestre, existe um preconceito, principalmente para aqueles que nós temos, infelizmente, naturalmente, o egoísmo. Somos egocêntricos, use a palavra, a nomenclatura que você quiser usar, mas isso, às vezes, nos gera um preconceito quanto ao assunto. Mas quando você pega para estudar e permite que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e coração, aí entra para o versório. Bem-aventurado vai ser você no final do estudo dessa palavra. Fique aí até o final e acompanhe o estudo dessa semana. Então vamos lá para os concílios de Deus sobre os últimos anos, né? E aí a lição trouxe um tema aqui, o rico insensato. Eu vou fazer uma perguntinha, eu gosto de perguntas, né? Porque eu já ouvi e aprendi que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? Vamos lá. É errado, que nem no caso aqui do rico insensato, que está lá em Lucas 12, 16 a 21, é errado você, no caso aqui, plantar, colher e armazenar essa colheita? Qual foi o erro desse homem aqui, né? Qual é o problema de eu fazer reservas para o meu futuro? O que vocês acham aí? Sobre, no contexto da lição, né? O problema do rico aqui, nenhuma vez foi condenado porque ele trabalhava, não falou que ele era desonesto, não falou que ele maltratava as pessoas, não. Apenas que ele colocava a sua confiança naquilo que ele havia conseguido, no dinheiro, nos bens. Porque na Bíblia mesmo diz, Deus fala assim que Deus vai encher os celeiros, né? Já tem bênçãos de Deus que é encherei os celeiros daqueles que forem fiéis a mim. Então, encher celeiro não é o problema era para que ele enchia celeiros, né? E uma coisa que, estudando essa lição, que eu percebi assim, que a gente tem que colocar em nossa vida isso, é para que a gente trabalha. Qual é o intuito do nosso trabalho? É encher o celeiro? É só juntar dinheiro? Ou é poder assim, dar um conforto para a nossa família, para dar uma segurança para os nossos filhos, para poder auxiliar na causa de Deus, para poder também ajudar o necessitado? Para que a gente trabalha? Se alguém perguntar para você trabalha para quê? Eu trabalho para receber, para ganhar. Não, mas para que a gente trabalha? Sabe, no minha oficina eu tenho ali uma plaquinha com um escrito que eu vi um dia, e eu falei, não, é muito importante. Eu coloquei lá na minha oficina para mim olhar para ele, que eu faço assim, algumas coisas que eu acho importante, eu coloco para a gente olhar e lembrar, né? Não, porque a gente esquece muito. E lá naquela plaquinha diz assim, olha, nada que a gente faz tem valor se isso não tocar o coração das pessoas. Então, se você trabalha só pelo dinheiro, você está ganhando muito pouco.
você está ganhando pouco. Então, a gente tem que trabalhar, o nosso trabalho tem que ter frutos maiores. Tem que ser a bênção dos nossos familiares, a bênção dos necessitados, as necessidades da igreja. O nosso trabalho tem que ter um intuito muito maior. Porque esse rico aqui disse assim, ó, agora eu não preciso fazer mais nada porque eu tenho um monte de... Não, gente, a gente tem muito para fazer. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem alguma coisa para fazer. Né? Até eu coloquei aqui na minha lição, aqui embaixo, aqui, quando a gente tiver a oportunidade de poder dedicar menos tempo para o trabalho, para recurso financeiro, a gente vai ter a oportunidade de dedicar mais tempo para o trabalho voluntário. Você vai poder dedicar mais tempo para trabalhar para a igreja, para poder visitar as pessoas, auxiliar alguém que está necessitado. Né? Então, sabemos que o trabalho é para ser uma bênção, e não somente só para nós, mas para as pessoas que nos rodeiam também. Walter, você disse aí, se você trabalha só pelo dinheiro, eu vou acrescentar aqui, você vai ser o mais infeliz do ser humano. Porque você vira escravo dele. Né? E a lição aqui, quando fala aqui, lógico que está falando a linguagem agrícola, né, dos celeiros e tal. Quando a gente traz para hoje aqui, o que seriam esses celeiros? É você guardar dinheiro no banco, fazer investimentos. Não, eu quero guardar, quero ter, para dizer que tem lá, né? Mas o título, agora vamos trazer a menção, que já vou passar para você, Marcos. Aqui, retribuindo. É por isso que aqui o Marcos coloquei, eu gostei da ideia aqui. É um ato contínuo. Né? Vamos lá, se esse rico aqui, ele vai lá, não estava cabendo no celeiro, ele vai lá para construir um celeiro maior para caber. Mas se ele retribui, aqui o vizinho ali e tal, será que Deus não iria abençoá-lo para que no próximo ano ele tivesse uma outra colheita próspera de novo, e ele pudesse retribuir também, ajudando outras pessoas, né? Não, mas eu vou garantir aqui minhas reservas para o futuro, porque eu não espero em Deus, a minha confiança é no que eu consigo hoje. Né? Vamos lá, vamos passar aí. Marcos, você ia falar alguma coisa nessa linha ou já é outra linha aqui? Não, a linha da palavra de Deus, enquanto eu refaço a palavra. A linha da palavra de Deus é linda e maravilhosa, né? Se a gente partir por um caminho na palavra de Deus, a gente sempre vai contar flores pelo caminho. Essa palavra do rico insensato, a gente primeiro tinha que entender o que significa insensato. Sensato é sem sentido, sem senso, sem cheiro. Aí começa a ver de que, sabe o que a gente acha engraçado? Olha só o contraste do autor da lição, que em Lucas 12, até a lição comenta aqui, 12, 19, ele diz as palavras, descanse, depois que ele está com o celeiro cheio, descanse, coma, beba, regala-te. E isso faz um contraste que aqueles que descansam são bem-aventurados. Mas como que aqueles que descansam são bem-aventurados e esse que descansa é um insensato? Porque aqueles que morrem no Senhor descansam. Quem morre no Senhor não morre, mas dorme, está descansando. Esse aqui não iria descansar no Senhor, não ia morrer, aliás, quando ele morresse não ia dormir, ele ia morrer literalmente. Não ia ter continuidade na história da vida dele. Então a gente começa a ver de que o egoísta pensa nele mesmo. E quando acaba a história dele, acabou-se a história, melhor, quando acaba a vida dele, acabou-se a história dele. Por isso que a gente não consegue encaixar o retribuindo, o gerúndio, o NDO, na história do egoísta. Sabe, quando falando, igual o Walter estava falando do egoísmo, de alguém que só pensa nele, que só pensa em dinheiro, esqueci o nome do dono da Tesla, alguém pode me lembrar aí? O homem que é o mais rico do mundo aí, o proprietário da Tesla. Elon Musk, isso, tem os jovens aqui para nos ajudar. O Elon Musk, eu vi um comentário de que ele tem 15 minutos para poder almoçar. Aí eu olhei e falei, coitado do cara, que tristeza, ele só tem 15 minutos para o almoço. Se você é uma pessoa que só tem 15 minutos para o almoço, porque o teu serviço, o teu trabalho, os teus compromissos não te deixam ter paz de espírito nem para comer, irmão, você é insensato. Não tem paz de vida. É a mesma coisa que esse rico, está trabalhando igual um condenado para encher o celeiro. Louco. É o que Jesus termina no versículo, para quem estudou aí, se você não estudou, pegue agora Lucas, capítulo 12. Louco, esta noite que você tem preparado, para que te servirá ou para quem será? Começa a perder o sentido da vida. Deus nos deu a vida para que louvemos a Deus. Todo ser, toda criatura, animada ou inanimada, foi criada para que louvasse a Deus. A gente tem vivido, muitos deste mundo, nessa ganância, tem vivido para louvar o dinheiro.
só que o dinheiro não gera futuro. Pode gerar alguma alegria momentânea, mas o futuro não gera. E aí você não vai conseguir nem retribuir e nem ser retribuído pelo teu bem no futuro, que é o que acontece na história desse rico insensato. E a lição aí, ela termina essa porção com uma frase assim: a idade não deve nos impedir de ser produtivos nem de fazer o bem. Eu destaquei isso daqui porque aqui dá a impressão que, não, agora eu já fiz minha parte, e eu já ouvi gente falando isso. Não, agora eu vou deixar para outros fazerem a parte dele. Não, porque agora eu já estou com uma certa idade, eu não preciso ficar fazendo mais nada. O conselho aqui é que você não precisa parar. Só para de fazer o bem, e aí se for para entrar ainda além, você vai continuar fazendo bem, se você tiver um planejamento, mesmo depois que você descansa, você continua. Porque o legado, aquilo que você fez, ainda vai continuar abençoando alguém. Pode falar, Marcos. Vou fazer até um comentário, que a lição chama atenção para isso, de homens como Daniel e João, na sua idade avançada, que foram homens mais trabalhadores, mais incessantes no trabalho de Cristo, porque aí tinha um tempo. Agora, infelizmente, a lição vem até falando do rico insensato, tem gente que trabalha, está com 70, 80 anos trabalhando. Ninguém está falando que não é útil, é necessário o trabalho. Mas se matar para querer ganhar dinheiro depois de velho, use o tempo para benefício, auxílio ao próximo. Agora você tem todo o tempo, vai juntar mais dinheiro para quê? Depois nós vamos estudar mais para frente, não vamos levar nada. Aproveite esse tempo para fazer um trabalho de Deus, trabalhar ao próximo, com os netos, com os filhos, auxiliar um filho seu que está em dificuldade, os netos que estão vindo agora, aquilo que você não conseguiu passar para os seus filhos, agora com mais sabedoria, que a gente vai conseguindo, você sabe disso, você que está assistindo, tem mais sabedoria, agora passe para os seus netos, poder levar a palavra de Deus para alguém que está precisando. Isso que é um pouquinho mais de sensibilidade, sensatez na vida. Diante você acabou de falar aí, Marcos, eu ainda não vi, as pessoas falam muito disso, né? Eu não vi nenhum caixão com gaveta ou com cofre. E mesmo que tivesse, ia ficar guardado lá no túmulo mesmo, porque você não vai levar para outro lugar nada, é lá mesmo. E aqui a lição aqui na porção agora vem falando, não levamos nada para o túmulo. A gente ouve muito assim, a gente vem sem nada e sem nada voltamos. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Como a gente aplica isso para a nossa vida agora aqui, diante do que estudamos essa semana? Pode falar, Marcos. Não, é porque isso não é um ditado, isso é um texto bíblico, né? 1 Timóteo 6,5, né? Nada trouxemos, nada levaremos. Paulo está falando assim, meu filho, fique em paz, se você não tiver nada, fica tranquilo, não está diferente de quando você veio para o mundo, não. Não fica apavorado, não, fica sossegado. Porque às vezes a gente se apavora, minha vida, e isso aí é um outro problema que temos. Às vezes a gente chega numa idade muito avançada e fala, rapaz, estou chegando aos 40, 50, 60 e não consegui nada na vida. Fica tranquilo, calma, o que você tinha que fazer, o que você podia fazer, já fez. Se a gente fica apavorado, que é as preocupações de Satanás lá no passado, que aí vem falando, você não vai levar nada para o túmulo. E aí a lição vai decorrer sobre o que é que a gente pode deixar ou levar verdadeiramente nesse mundo. Walter? Nesse dia aqui eu voltei no tempo, né? E eu lembrei da experiência de um senhor que tinha uma chácara próximo à minha casa. E ali onde eu morava era um lugar bem urbanizado em São Paulo, né? Com os terrenos tinham um bom valor. E esse homem tinha uma grande chácara num lugar urbanizado. E eu pensava, gente, esse homem tem uma riqueza. Só que ele vivia como um mendigo. Ele vivia maltrapilho, não tinha nenhum tipo não usava aquele dinheiro para si. E o meu pai um dia foi lá conversar com ele, e meu pai falou, seu Narciso, chamava Narciso esse senhor, seu Narciso, por que o senhor não vai passear, viajar? Por que o senhor não compra um carro? Ele não tinha nem filho, ele falava que não tinha filho porque ele não gostava de criança. E aí ele tinha aquela grande área lá. E então eu falei assim, gente, e aí a lição fala bem isso, a gente não vai levar nada para o túmulo. E ele era uma pessoa com uma idade avançada. E aí, ele morreu. E ele não tinha herdeiros, aquela propriedade ficou para a prefeitura fez uma escola lá. E aí quando eu vi, eu pensei assim, gente,
Olha só que engraçado. Ele não gostava de criança, não gostava de futebol. Que ironia, é? E aí virou uma escola e eu vi lá a quadra, aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, não era nada do que ele queria que acontecesse com o que ele tinha. Então, fica para a gente, né? A gente saber usar os recursos que a gente tem e planejar, se possível, planejar. Pelo menos, se não der para planejar no papel, mas planeje na sua vida, com a sua família. Olha, a gente tem um recurso assim, dá para a gente passear, viajar, ajudar os necessitados. E não acontecer como aconteceu na vida daquele homem. Teve a vida toda, ele não teve filhos, viveu como se fosse um mendigo em cima de um terreno que valia uma fortuna. E que, no fim, nem ficou para ele o dinheiro e nem para os familiares dele, ficou para a prefeitura. Então, fica para a gente uma lição, saber usar o que a gente tem. E uma coisa assim, olha, e também a gente vê muito assim, né? O Billy conheceu muitos grandes fazendeiros aqui da cidade, que depois que eles morrem, os filhos acabam com tudo. Educar os nossos filhos, para que eles saibam, que nem o Rogério falou, você não consegue levar o que você tem, mas você consegue deixar na mão de pessoas que vão usar segundo aquilo que você priorizava. Continuem usando, e você também. Não vai esperar também usar para aquilo que você acha que é bom depois que você morre. Comece a usar já agora, e ensina os seus filhos a usarem, que aí eles vão dar continuidade naquilo que você faz. Sabe, tem um verso aqui que eu achei, 1 Timóteo 6,6, é muito, muito legal, né? Diz assim, olha, é bom aqueles que encontram contentamento na piedade, que eles ficam felizes em fazer o bem. Sabe, ensina seus filhos a isso também, que fazer o bem é uma maneira de te fazer feliz. E sinta-se feliz também quando você faz o bem para as pessoas, né? Então, a gente não vai levar nada, mas vamos saber usar bem enquanto a gente está vivo. E vamos ensinar as pessoas que vão ficar com o nosso dinheiro, ou se é que a gente tem, né? Com a nossa herança, que eles façam um bom uso também. Aproveitando o gancho do Walt, né, não só aproveitando, mas o Walt estudou separado, ele estudou na casa dele, não comentamos nada, e eu sou irmão, mas não comentamos nada durante a semana. Mas eu ainda coloquei na minha lição aqui, ó, herança do Senhor são os filhos, de acordo com o Salmo 127:3. A única coisa que você não leva, mas que fica, são seus filhos. Aquele senhor com a história, eu não conheci, porque o Walt é um pouquinho antes na geração, mas eu não conhecia, conhecia a história, mas não conhecia o lugar. Aí a gente vê que se o homem tivesse tido filhos, seria uma herança, podiam ter contado, só para quem sabe da história mesmo, para poder lembrar o que aconteceu. E a gente começa a entender aqui, que na lição eu até pus, viva o presente, viva com a sua família. De acordo com Tiago, capítulo 4:14, o que é a nossa vida? Como uma neblina que aparece em um instante e logo se dissipa. Viva de acordo com o que você ganha. Se você ganha bem, viva de acordo com o que você ganha. Não guarda dinheiro para o futuro, não. Viva. Vai guardar dinheiro para quando? Quando você estiver dentro do hospital, você vai só usar o seu dinheiro para conquistar a vida que você não quis viver enquanto tinha oportunidade. Vai viver para quê? Para deixar dinheiro para os teus filhos, para que eles não trabalhem, para criar ociosos, como o Walt falou, existem várias experiências, eu conheço algumas famílias aí, que estão dissipando todos os bens que pais trabalharam como condenados, viviam como mendigos, e agora estão dissipando todos os bens. O que o que a lição quer nos dizer é viver de acordo com a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí a gente tem um detalhe maior. Se a herança do Senhor são os nossos filhos, eduque bem os seus herdeiros. Aí vem o detalhe que chama muita atenção, porque nada você vai levar para o túmulo. Se você tem alguma coisinha que vai ficar, eduque bem os seus herdeiros. Eu vou, aqui, diante do que foi exposto aqui, a própria lição trouxe aqui que uma certa vez alguém perguntou para Billy Graham, que estava aí por volta de 60 anos, o que mais tinha surpreendido ele na vida. E a resposta dele foi simples, a brevidade dela, né? E aí a gente, só rapidinho já vou passar, rapidinho a gente vê o seguinte, e diante do que vocês falaram aqui, o que você tem conseguido
de bênçãos, Deus tem te abençoado, vai ser bênção ou maldição para o futuro? Por quê? A gente tem visto algumas coisas assim que aquilo que a pessoa faz e guarda, parece que sofre para guardar dinheiro, acaba se tornando uma maldição depois até para os herdeiros, para a família, porque fica uma briga. E olha, faz dias atrás eu vi uma cena bem parecida, me veio à mente agora isso. Uma pessoa foi lá no trabalho, você pode verificar uma conta da pessoa tal assim, que faleceu, era meu pai, faleceu, e eu acho que a minha irmã está pegando todo o dinheiro que estava na conta dele. Olha só, já estava um conflito em família, e muitas vezes esse conflito afasta toda a família, e algumas vezes sai até morte. Então, é por isso que eu estou falando, é bênção ou maldição? Se não tiver um planejamento, não tiver uma educação, que você falou aqui para os filhos, olha só o que vira. Então, a lição fala assim, a única coisa que vai nos acompanhar depois dessa vida, que depois da vida, quando você morre, a gente falou que a gente não leva nada. A única coisa que acompanha é o nosso caráter. Walter, você ia falar? Não, eu ia falar da lição, mas ia dar só uma voltinha aqui, que Billy Graham, está escrito lá que tinha 60 anos, escreveram, e está entre parênteses, idoso, Já estão me chamando de idoso, Então eu falei assim, gente, é que existe idade biológica e cronológica, Então a gente tem que assim, e a gente na lição falou isso, Não, idade mental, mas a gente falou isso na lição. Enquanto a pessoa tiver saúde, ela pode trabalhar. Não precisa ser mais para recursos, se ela tiver já uma aposentadoria, tal, mas ela pode usar isso daí para o trabalho, para ajudar as pessoas, para ser uma bênção maior ainda. E aqui na parte a gente já vai entrar na terça-feira, eu achei muito legal, essa lição em particular eu achei muito legal, Você ter inteligência, sabedoria de Deus, para poder aplicar os seus recursos, saber onde e quando você deve gastar o seu dinheiro, sabe? Não é a quantidade de dinheiro que torna uma pessoa saudável financeiramente, mas é como ele gasta esse dinheiro. Existem pessoas que ganham, tenho certeza, muito mais que eu e vivem endividadas, E, de repente, tem pessoas que ganham menos que eu e ainda conseguem fazer sobrar mais dinheiro do que eu faço. Então, é a sabedoria de Deus para você usar os seus recursos. Sabe, na televisão a gente sempre vê aí, na televisão, no YouTube, histórias de pessoas que ganharam fortunas na loteria, ou no garimpo, ou de herança, e hoje estão na miséria. No futebol, existem alguns casos de jogadores de futebol que foram milionários. E hoje artistas de televisão foram milionários e, às vezes, acabaram ou ainda nem acabaram a sua vida, estão vivendo ainda na miséria. Aí você fala, mas como que alguém que foi milionário um dia pode ser miserável hoje, se não foi por uma guerra, por um motivo, um motivo trágico. Mas algumas pessoas foi por quê? Falta de sabedoria em como usar os recursos. E a passagem aqui disse, Você saber usar no tempo da dificuldade, você poupa, Você poupa. No tempo da fartura, você guarda para a dificuldade. E você saber, Não é porque você tem muito dinheiro que você vai sair esbanjando, jogando dinheiro fora. Eu lembrei, na hora que estava estudando essa lição, daquela historinha da formiga e da cigarra. A cigarra, no verão, ficava tocando violão, cantando, e a formiguinha trabalhando, porque ela sabia que no inverno ela ia precisar daquele alimento que ela juntou ali. E a cigarra depois saía pedindo comida para a formiga, porque ela estava passando fome. Então fica para a gente, irmãos, aproveitar. Numa época que você tem um ganho maior, não é porque você ganhou mais que naquele mês você pode gastar mais. Gasta o que você gasta sempre. E poupa aquele pouquinho ali, que vai ser útil num mês que você vai ganhar menos. Ter sabedoria, saber planejar os seus gastos, saber assim que hoje você pode estar ganhando bem,
ganhando bastante, mas amanhã a gente não sabe. Então, controlar. De repente, algumas pessoas, eu ouço muita gente, às vezes a pessoa fala, não, eu vou viajar e vou gastar mesmo, que eu não sei amanhã como é que... Por isso mesmo que você não deve gastar muito desordenadamente, que você não sabe amanhã como vai ser. Então, é lógico, passeie, se você tiver recursos, viva uma vida tranquila, se você tiver recursos, mas nunca faça o quê? Esbanje, não desperdice, não seja como lá a história do filho pródigo, né? Que teve um dinheiro e jogou todo fora. Às vezes a gente acha o filho pródigo, ele foi certo em se arrepender, mas foi errada a forma como ele gastou o dinheiro que era do pai dele, que o pai dele tinha conseguido com trabalho e esforço. Então, irmãos, o nosso também. Vamos pensar, como foi difícil para ganhar, a gente pensar para gastar. Não quer dizer que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu falei lá do seu Narciso, que vivia em um terreno que valia milhões, só que vivia como um mendigo. E a gente também não pode viver como um milionário ganhando um salário pequeno. Então, a gente tem que ter um equilíbrio e saber quanto gastar, no que gastar. Uma parte para o teu conforto, uma parte para a causa de Deus, né? E uma parte que você tem que poupar também. Bom, só aproveitando o comentário do Valt, eu até anotei aqui, ó, existe o termo depois da tempestade sempre vem a bonança. Só que a gente não pode esquecer que depois da bonança sempre vem a tempestade. Só que existem pessoas na bonança imaginando que não vai vir tempestade e gente na tempestade achando que não vai vir bonança. Por isso que há o desequilíbrio. Tem gente que vive na ansiedade de guardar e achando que vai viver eternamente. Ai, que Deus, se vier alguma coisa, tem que ter guardado. E nunca vem esse período de bonança na vida. A gente começa aqui de que comece com as necessidades pessoais. Uma das necessidades pessoais parte do seu dinheiro tem que fazer parte da obra do trabalho de auxílio aos outros e na obra de Deus. A gente não pode esquecer, estamos numa lição especialmente de administradores fiéis. E a gente começa a ver de que Salomão, que foi o homem mais rico, de acordo com a Bíblia, o homem mais rico que já viveu na face da terra, diz que o temor é o princípio da sabedoria. Ou melhor, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então a gente começa a ver de que, para mim ter um pouco de administração com sabedoria, primeiramente eu tenho que buscar a sabedoria do reino dos céus. Você pode ser um bom matemático, um bom administrador financeiramente, mas se você não tiver a sabedoria dos céus, o Espírito Santo para lhe dar sabedoria de como usar esse dinheiro, meu filho, logo, logo Satanás te dá um laço e vai deixar você do jeito que você nunca imaginou na sua vida. Por isso que, até o último texto da lição aqui, a última frase, portanto, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para os outros e um auxílio para a obra de Deus. Então, as necessidades pessoais, e viva de acordo com o que você ganha, repito novamente, mas necessidades pessoais tem que incluir as necessidades pessoais do teu próximo, também tem que incluir na sua vida. Não é só você que vive. Esse mundo não foi criado único e estritamente só para você, mas para que todos crescer e multiplicar e encher a terra. Tem vários nessa terra. E Deus te deu a oportunidade para você ser um administrador de algumas bênçãos. E você é um mordomo, e seja um mordomo fiel. O mordomo, a gente não pode esquecer que é chefe da casa. Se Deus está te dando o direito de você ter muitas chaves na mão para tomar muita conta de muitos bens, use-o, empregue de acordo com a vontade de Deus, com a sabedoria dos altos céus. Diante de tudo isso que nós estamos falando aqui, não é pecado ser rico e não é pecado você trabalhar para conseguir algumas coisas. Com certeza. O problema é o amor à riqueza. Aí muda um pouquinho, né? Mas aí, vamos lá, a lição também fala de uma coisa que eu achei interessante aqui. Caridade no leito de morte. Alguém pode pensar assim, não, eu vou guardar dinheiro, eu vou viver com aquilo que eu consegui. Olha, aqui já está colocando que eu consegui, né? E aí quando eu morrer, aí eu vou doar tudo para uma instituição de caridade, uma igreja. Quando eu morrer, qual é o problema com isso? Ué, não, quando eu morrer eu vou doar tudo que eu consegui para ajudar alguém. Está errado? Está certo? O que você, diante do assunto que estamos estudando, o que vocês falam? Eu achei interessante, né? Quando eu li o título, eu achei que ia falar que a gente devia doar quando morre, né? Não, né? Mas
a gente deve, sim, ser tu uma bênção. Não o teu dinheiro, você deve ser uma bênção. Você não deve deixar para Deus o resto, né? Falar, não, depois que eu morrer eu não vou usar mais nada, né? E aí eu lembrei daquele, tem uma música que diz assim, ó, que a gente deve, um hino, né? Deve dar as flores em vida. E assim também, a gente também deve ajudar as pessoas enquanto a gente está vivo. Para quê? Para que a gente faça de acordo com a nossa vontade, né? Lógico, segundo a vontade de Deus. Mas não deixar assim, falar assim, não, quando eu morrer, eles fazem o que quiserem com o meu dinheiro. Pode falar, Billy. Então, a gente fica abismado que é o problema das flores. É por isso que as pessoas depois choram e têm um remorso tenebroso no funeral. Eu queria ter feito em vida. Se eu tivesse tido a oportunidade. Tem oportunidade, sim. Hoje, pode ter certeza. Você está sentado aí, você sabe que está tendo oportunidade. E essa, depois eu faço, lá para frente, mais para frente eu vou fazer um pacto, mais para frente, assim que eu ajeitar minha... Vai saber, a vida, como nós lemos em Tiago, passa como a neblina. Você deixando para depois é a artimanha de Satanás, você quer deixar tudo para depois e não consegue viver a alegria da bem-aventurança desde já. O retribuindo é retribuir agora, retribuir amanhã, depois de amanhã. E mesmo que você faleça, aquilo que você fez e deixou em vida vai continuar retribuindo até a volta de Cristo. Então a gente começa a ver de que Satanás quer tirar de você a oportunidade hoje de experimentar essa alegria de contribuir para a causa de Deus. Seja ela até por tempo, por talento, porque a gente fala de lição de administrador fiel de mordomo, só pensa em dinheiro. E às vezes não é dinheiro, é tempo. Você hoje não tem tempo nem de estudar a Bíblia, na verdade. Não tem tempo de estudar a lição da escola sabatina. Isso Satanás está tirando. Mas mais para frente, a hora que eu me aposentar, com isso, a hora que eu tiver, depois de aposentado, eu vou separar 2 horas por dia. Não, separa hoje. Comece a aproveitar a oportunidade desde agora. Por isso que a caridade no leito de morte. Vai deixar para quando? Depois que morrer? Aí não vive mais essa experiência maravilhosa que é aproveitar das benesses de Deus. Eu vou só passar rapidinho aqui. Agora, enquanto o Walter passava para o Marcos, ele falou Billy. O Billy é o Marcos, tá? Para quem não conhece aí. Pode falar, Billy. É o Marcos Garcia que falou, né? Mas é a mesma pessoa, é só um apelido aqui. Mas o que eu ia falar, assim, é o que está aqui no último parágrafo da nossa lição desse dia aqui, de quarta-feira, que fala assim: vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte. E aí ela continua falando assim: dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem. Mas essa caridade no leito de morte não é o que Cristo exige de seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da vida deles. Então, aqui o texto continua ainda, mas... mas eu vou acalmar minha consciência que quando eu morrer eu vou deixar alguma coisa. Não, faça enquanto você está com vida. Ajude enquanto você pode agora, né? Para que aquilo que você tem, que Deus deixou para que você administre, seja uma bênção agora, não é lá para o futuro. Já continue, por isso que é retribuindo agora e depois, seja uma coisa constante, não é? O Walter queria falar também, o nosso tempo está se esgotando. Walter, vamos lá. Só uma passagem que eu achei importante aqui, que é bom quem está acompanhando a lição, quem tem a lição, poder ler as passagens, mas que aquela passagem que disse assim, que para que Deus não me dê tão pouco para que eu não passe necessidade, né? Mas que não me dê muito também para que eu venha me esquecer da minha dependência de Deus, né? Então isso é muito importante, gente, que a gente não tenha tão pouco para que passe fome, mas também que a gente não almeje ter tanto para que nos esqueçamos das necessidades, que é Deus que supre as nossas necessidades. Só um comentáriozinho do leito de morte, que aí a lição também comenta, que às vezes a gente acha desculpa para os nossos pensamentos. E eu até até escrevi na minha lição, de que Judas, quando viu Maria Madalena oferecendo o nardo puro aos pés de Jesus, falou: o bom era que vendesse dessas pobres. Mas João é bem claro nessa mesma passagem, ou mesmo nesse mesmo episódio, quando João comenta, fala assim, ele não falou isso com a intenção de ajudar os pobres, ele falou isso com a intenção de querer roubar o dinheiro. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cria em nossa mente uma história,
utopia, essa seria a melhor palavra, uma utopia, não é realidade, isso é ilusão. Isso, a anestesia é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida. E a gente cria uma realidade que não existe, que não é verdade. Mais para frente, mentira. O teu pensamento é ganhar dinheiro agora, não é lá mais para frente. Você está jogando só a decisão que era para ser tomada hoje, agora, neste momento, só estamos empurrando pelo incentivo do inimigo, empurrando ela mais para frente. E mais para frente eu resolvo. Se você não resolve hoje, não acredite que mais para frente vai resolver, não. E a questão de legado espiritual. Reta final da nossa lição aqui. Qual é o planejamento que Deus nos aconselha a fazer nessa porção da lição aqui? Legado espiritual. Vamos lá. Quem fala primeiro? Walter, vamos lá. Aqui o legado espiritual é que Deus nos colocou aqui nessa terra como mordomos dele. E a gente tem que saber administrar os bens que ele coloca em nossa mão. Sabe? É muito bom que a gente possa suprir realmente a necessidade das pessoas que estão passando por dificuldades, que a gente possa ser usado por Deus como uma bênção na vida das pessoas, que a gente seja um exemplo do poder e do amor de Deus para com o próximo. Sabe, às vezes a gente não demonstra ao mundo o amor que Deus demonstra a cada um de nós. E aqui, bem aqui, no finzinho aqui, eu achei uma coisa importante, assim, ó. Há muitas vantagens em doar enquanto estamos vivos, né? E aqui diz, você vê os resultados. Então, você fazer o bem, você vai ver o resultado, você vai ver também, você vai poder dirigir a quem realmente você acha que está precisando, né? Uma coisa que o Rogério falou, você doando as coisas em vida, não há briga entre familiares. Então é bom que a gente seja um instrumento na mão de Deus. E não deixar para os outros, terceirizar que os outros sejam a bênção. Que eu e você sejamos bênçãos na mão de Deus. Eu gostaria de comentar, o que vão lembrar de você depois que você morrer? Vão lembrar o que de você? Lembrar que você era o quê? Porque sabe o que acontece com os ricos e famosos? Não passam de uma plaquinha, ou de uma placa, pode ser uma grande placa, numa praça, numa rua, num estádio de futebol, seja ele qual for. Agora, quando você tem aí o contraste com o verso áureo dessa semana, que você descansa em paz porque as tuas obras te acompanham, aí vem esse detalhe, porque o teu caráter é que vai te acompanhar, que vai continuar retribuindo. Sabe, o Rogério falou do Billy Graham aquela hora lá, e meu apelido não é Billy por causa do Billy Graham, mas era por causa do Billy the Kid, era por causa de um revolvinho que eu tinha quando era moleque, de 7 anos, que todo mundo pergunta por que eu tenho esse apelido. É porque eu andava com um menino com um revolvinho e eles falavam que era o Billy the Kid. Gostaria muito que fosse mais por causa do Billy Graham, mas não tem problema não. Se a gente fala do Billy Graham, o Billy Graham já faleceu há acho que uns 8 anos por aí, com 90 e tantos anos de idade, mas é um exemplo, não é de nossa denominação, mas um exemplo maravilhoso para muitos cristãos no mundo. Então, o que vão lembrar de você? Que trabalho você tem deixado no legado de Cristo na sua vida, na vida dos seus familiares, ao redor de onde você trabalha, da faculdade, da escola, da tua vizinhança, na tua igreja, o que você tem feito? Porque aí, às vezes, a gente fica pensando assim, a lição fala de dinheiro, eu vou dar então minha oferta e pronto, acabou. Não. Melhor você não dar oferta. É melhor você ficar com a tua oferta aí. A igreja gostaria de usar o seu dinheiro para o trabalho da obra de Cristo. Mas com um pensamento egoísta, a Isaías, se não me engano, é capítulo 1 e capítulo 58, vão falar literalmente disso aí. Deus vira o rosto das tuas ofertas. Ele não interessa a sua oferta desse jeito. Ele quer primeiramente o teu coração. A hora que você entregar teu coração, tuas ofertas, até o teu dinheiro, vai fluir naturalmente da tua vida. Você vai ver que, olha, eu estou vendo a necessidade na obra de Cristo, e isso vai fluir naturalmente. Aí você vai deixar um legado pela graça e glória de Cristo, e o seu nome será lembrado não só aqui, se você vier a faltar nesse mundo, mas por toda a eternidade. Cristo vai falar, bem-estar, servo bom e fiel, entra com gozo no teu reino. Bom, chegamos ao final. Como esse assunto é bem gostoso até de estudar, a princípio eu achei que ia ser assim meio... Mas eu gostei de ter estudado esse assunto mesmo, tá?
Então, mas aqui eu vou pedir uma coisa aqui. Chega mais pertinho agora, né? Vou fazer uma pergunta para você. Como você tem lidado diante desse assunto que estamos estudando? Você tem realmente retribuído, está retribuindo todas as bênçãos que Deus tem dado a você? Você tem sido generoso? Qual é a bênção de estar retribuindo agora em vida e não deixando para depois? Você vê os resultados agora. De repente, você está salvando vidas agora. Então, o apelo nosso é que você siga os conselhos de Deus. Seja sábio e que Deus te abençoe. Até breve. Fique com Deus.